essa aqui é uma aula aqui de hoje, hoje é 28 de maio de 2020, a gente vai ter poucas aulas mais para frente aí, 2 ou 3 aulas nesse curso. Então, estamos encerrando e aí vamos tentar fazer, como estou dizendo, essa parte da demonstração de resultados ser uma coisa útil em termos de lançamento contábil, tá? Para isso... Professor, Pois não, André. só uma pergunta aqui, talvez não seja pertinente ao assunto, mas o senhor tem alguma informação como vai ser as próximas aulas, o próximo semestre, agora da metade do ano até o final do ano, se elas voltam ao normal, se vai continuar o mesmo sistema de aula online? Não, olha, isso é Tem muito... alguma previsão, alguma posição da faculdade com relação a isso? Olha, André, é muito pertinente a sua pergunta, né? Isso está igual à cotação do dólar, ninguém sabe qual que é. Quem souber está rico, né? Quem sabe se o dólar vai subir ou baixar está rico. A gente não sabe o que vai acontecer. Ontem, o governo do Espírito Santo falou em lockdown, em fechar tudo. Hoje já amansou, já falou que não é bem assim, né? Nós estamos vivendo uma situação no Brasil de total incerteza sobre qualquer coisa, porque um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Há uma guerra de versões no Brasil hoje, é uma coisa inexplicável, né? O, Correto. o governo federal, na presidência da República, é contra tudo que está acontecendo, de fechar comércio, mas, em compensação, os gestores lá, a Secretaria da Fazenda, os outros ministérios, estão trabalhando de uma forma como se a coisa vai continuar fechada. Eles já estão falando em prorrogar de novo os impostos, que a partir eles tinham prorrogado os impostos de abril e maio. Já estão falando que os que vão vencer em junho vai ser prorrogado de novo. Isso significa que eles não têm assim, uma grande expectativa da coisa voltar tão cedo. É uma coisa que Sim. afeta nós contadores. Essa questão das escolas, não há perspectiva de voltar em junho. Mas não é a Multivix que define isso. É o Ministério da Educação, tá certo? E o Ministério da Educação, apesar de ser um ministério com um ministro absolutamente voltado para o lado de quem acha que deve voltar tudo a funcionar, né? Que é o Weintraub, né? Que apoia essa corrente. Mas o Ministério da Educação é que decretou que não ia ter aula mais, que as aulas poderiam ser virtuais, em todos os níveis, desde a educação básica até, desde o ensino infantil até o nível superior. Foi o Ministério da Educação que decretou que é assim, que não pode voltar, por enquanto, entendeu? Então, não é a Multivix, é o governo do Estado e, no caso específico da educação, é o governo, no caso específico da educação superior, é o Ministério da Educação. Se o Ministério da Educação disser amanhã que é para voltar, a Multivix vai ter que voltar, gostando ou não gostando, a não ser que venha uma confrontação aí do governo do Estado, dizendo que não pode voltar. Não sei como é que funciona, não conheço essa legislação, entendeu? Mas Aham. quem diz que não pode ter aula não é a Multivix, é o Ministério da Sim, Educação. Então, a gente sim. não sabe. A minha esposa trabalha na área de educação, ela é coordenadora do Colégio São José, aqui em Vila Velha. Meu filho estuda no Sagrado Coração, lá em Vitória. Nenhuma dessas escolas sabe como é que vai ser. Eles não sabem. Por quê? A gente não sabe, igual eu estou te falando, era para fechar o comércio todo hoje. A previsão era de ter um lockdown essa semana, ou a semana que vem. Ainda está correndo esse risco. Então, infelizmente, a gente não sabe. A gente não sabe, entendeu? Do meu ponto de vista, eu sou pessimista. Eu acho que junho vai todo assim, julho não tem como voltar, tudo bem, tem um recesso. Agosto, só vou te dizer alguma coisa, entendeu? Depois que passar junho. Antes de passar junho, ninguém sabe se agosto volta alguma coisa. Correto. Infelizmente é isso. Para nós, professores, isso é muito ruim. Para vocês deve ser pior ainda, mas enfim. Tá?
Só para esclarecer que é uma questão difícil para a escola também. Olha Beleza, só. professor, obrigado. Show. Olha aqui, eu vou tratar com vocês aqui hoje. Deixa eu ver qual é a planilha. Nessa planilha aqui, aqui, ó, diminuir aqui a telinha aqui, pôr para cima. Esse assunto aqui, né? Demonstração de resultado. Então, a gente vai estar trabalhando aqui com a contabilização e disclosure, quer dizer, a apresentação do lucro bruto, especialmente do lucro bruto. Né? O que é o lucro bruto? O lucro bruto também é chamado de margem de contribuição. Pode ser chamado de margem de contribuição, porque é a receita de vendas menos os impostos e os custos variáveis. Né? Quais são os custos variáveis? Basicamente, são os custos da mercadoria vendida. Né? Se você vender uma unidade, você vai ter o custo de uma unidade. Se você vender 10 unidades, você vai ter o custo de 10 unidades. O resto aqui para baixo, despesa administrativa, despesas financeiras, despesas comerciais, né? Administrativas, comerciais e outras. Vocês estão vendo a tela, né? Ok? Estão vendo? Estão, né? Sim, sim, Então, perfeito. Então, o lucro bruto é essa parte da demonstração de resultado que vem aqui, receita bruta, impostos e custo de mercadoria vendida, é chamado de margem de contribuição. Por quê? Vocês vão estudar isso depois. Mas se você vender uma unidade, tiver um lucro bruto de R$10, por exemplo, né? Preço de venda, menos impostos, menos o custo, sobrou uma unidade de R$10. R$10 é o que esse um produto contribuiu para pagar tudo aqui para baixo, que é a despesa administrativa, a despesa financeira, o imposto de renda, tá certo? E outras despesas que a empresa vai ter. Se você vender 2 unidades, olha, 2 unidades são R$20. Aí você vende um outro produto, que uma unidade não dá de lucro bruto R$10, dá de lucro bruto R$20. Ó. Então, esse um produto contribui com cada unidade com R$10 para pagar as despesas fixas. O outro produto, cada vez que ele vende, contribui com R$20 para pagar as despesas fixas. Então, o lucro bruto também pode ser chamado de margem de contribuição. Tá certo? Mas isso é um assunto para frente. Isso aqui eu quero apenas apresentar para vocês, porque a parte aqui da demonstração de resultado que vem ao lucro bruto, ela é tão importante quanto as outras, mas ela dá para o usuário da contabilidade uma ideia de quão lucrativo é o produto que o sujeito vende. A empresa pode ter um custo fixo alto, mas pode ter uma margem de contribuição, ou seja, um lucro bruto alto. O produto dele dá uma margem grande. Né? A gente fala, a margem do produto é grande. Se ele diminuir a despesa administrativa, diminuir a despesa financeira, ele vai ter mais lucro ainda. Você compreende? Então, aqui é uma questão importante você entender aqui o que você está vendo na demonstração de resultado, que é a apresentação do lucro bruto, né? O que ela impacta na rentabilidade da empresa, como margem de ganho sobre cada produto que vende e que ela contribui para pagar a despesa fixa. Essa parte aqui seria a parte variável dos resultados da empresa, variável de acordo com a unidade de produto vendida, e essa parte aqui para baixo seria a parcela de resultado de custo fixo. Tá? Então, até aqui seria variável, no vermelho, e daqui para baixo os custos fixos. Tá bom? Então, é só uma observação. O nosso negócio aqui não é isso, porque você vai estudar isso aqui em outra disciplina. O nosso negócio é como é que eu contabilizo, como é que aparece aqui o lucro bruto, então? Né? Ele aparece, primeiramente, da receita bruta de vendas. E tá bom. E como é que eu acho a receita bruta de vendas? Então, a gente acha a receita bruta de vendas pelas notas fiscais de venda. Né? Então, aqui, todo mundo já deve ter tido a oportunidade de ver, claro, um DANF. O
que é um DANF? Um DANF é um documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. É um resumo da nota fiscal eletrônica. As empresas, quando vendem, emitem notas fiscais eletrônicas, que são arquivadas, né, no portal lá da nota fiscal, que é um portal lá que fica lá no Santa Catarina, parece, não sei aonde, né? E a emissão dessa nota fiscal, que são várias folhas, se você for imprimir a nota fiscal, dá umas 5, 6, 7, 8 páginas de nota fiscal, com tanta informação que tem lá dentro. Mas, no final, sai esse DANF, que é o resumo da nota fiscal, que tem mais ou menos o formato da nota fiscal de papel que a gente emitia antigamente, fica sistema de processamento de dados e tal, ou até na mão. O DANF parece a nota fiscal antiga, tem o mesmo layout da nota fiscal de sempre, mas a nota fiscal mesmo está lá dentro do sistema da Receita Federal lá. Ou então aquela empresa que emite cupom fiscal, hoje também está passando para cupom fiscal eletrônico. O cupom fiscal eletrônico é uma nota fiscal resumida, que no final do dia a empresa emite um resumo de todos os cupons fiscais que foram emitidos. E esse resumo, ele praticamente tem os mesmos dados de uma nota fiscal. Tá certo? Quais são os dados da nota fiscal que importam aqui para nós contabilizarmos a receita bruta de vendas, que é a primeira linha da demonstração de resultado? Os dados que nos interessam são outros também, mas aqui vamos colocar aqui. Nos interessam a data, né? Especialmente a data de emissão. A data de saída também é importante, mas num segundo momento. Nesse momento aqui é importante a gente visualizar a data de emissão e os tipos de operação que estão sendo realizados por essa nota. Tá? Por que tipo de operação? Porque a nota fiscal ela é emitida para a circulação de uma mercadoria, né? Qualquer tipo de circulação de mercadoria. Se a empresa emite uma nota fiscal de doação, é uma nota fiscal da mercadoria que vai ser doada. Se a mercadoria vai sair como remessa para conserto, é um tipo de operação. Se a nota fiscal vai sair com um produto que está sendo vendido, é outro tipo de operação. Então, qual é o motivo dessa nota fiscal ter sido emitida? Né? Ela foi emitida para uma determinada operação, de brinde, de doação, de remessa para conserto, de devolução. Como é que a gente fica sabendo para que tipo de operação que essa nota foi emitida? Né? Primeiramente, aqui em cima tem escrito se é uma nota fiscal de saída ou de entrada. Se é um que está aqui, é de saída. Então, a mercadoria está sendo emitida. Emitida por quem? Pela validade de tecido, tá certo? Para quem? Para essa RC Texlog aqui. Então, essa empresa emitiu essa nota fiscal para cá. Em que tipo de operação? A gente tem alguns campos específicos na nota fiscal que determinam o tipo de operação. O mais importante de todos, tá certo? Você está procurando aqui embaixo, aqui, ó, que é esse código aqui, CFOP, Código Fiscal de Operação. No regulamento do ICMS tem 300 mil códigos lá de operação. Cada tipo de nota fiscal sai um código aqui. Esse código aqui, ó, eu sei que é de venda interestadual, né? Mas o fato é o seguinte, que o contador vai receber lá os DANFs emitidos em papel, ou vai receber o livro fiscal com o resumo de todos os DANFs emitidos, ou todas as notas fiscais emitidas, né? Então, o livro fiscal vai ser lá um resumo das notas fiscais emitidas, e esse resumo das notas fiscais emitidas no livro fiscal vai ser por mês, ou ele vai receber DANF por DANF desse, ou ele vai receber através de um sistema que a gente fala que é o sistema integrado de gestão. Emitiu a nota fiscal, já vai para a contabilidade todos os dados, tá certo? De uma forma ou de outra, o contador não pega a nota fiscal, que eu já te falei que são 5 ou 6 folhas. Se ele vai trabalhar com papel, ele vai trabalhar com DANF, tá certo? Se ele não vai trabalhar com DANF, vai trabalhar com o resumo de todas as notas fiscais emitidas por mês, ele vai trabalhar com o livro fiscal, que hoje é emitido eletronicamente lá na escutação fiscal
digital. Se ele vai trabalhar com o sistema integrado de gestão, né, que são os ERPs, emitiu a nota fiscal, as informações vai para a contabilidade. Quais são as informações? De qualquer forma, as informações que o contador precisa, ou no papel, ou eletrônico, ou em resumo, são as mesmas, são essas que eu estou te passando aqui para fazer a contabilização. Data de emissão, o tipo de operação para ele saber que é venda, porque se for brinde, não é venda, ele vai contabilizar de outro jeito. Então, ele vai, no caso, nós vamos contabilizar a venda, nós vamos separar todas as notas fiscais de venda e vamos contabilizar ou uma a uma, ou pelo total do mês, tá certo? De qualquer forma, se eu sei contabilizar uma, eu sei contabilizar todas, porque eu praticamente repito a contabilização de uma nota com a, né, para outra. É tudo igual. Contabilizei uma, contabilizo outra. Então, eu vou mostrar aqui a contabilização de uma nota, que, na verdade, é a contabilização de milhares de notas. Ou eu pego lá o livro fiscal onde eu escrituro todos esses dados, né? Quais dados? A data de emissão, né? O valor total da nota, está aqui, ó. Eu escrituro a base de cálculo do ICMS, que é o imposto que incide sobre a mercadoria, escrituro o valor do ICMS, né? Eu faço um resumo praticamente somente desses dados que estão na nota aqui e tenho como já definir qual é toda a minha receita bruta de vendas. Você está compreendendo? Se eu somo todas as notas, o valor total de todas as notas, eu sei qual é a minha receita bruta. Se eu somo de todas as notas a base de cálculo do ICMS, que está lá no livro, lá, beleza. Mas se eu preciso nem de somar isso, se eu somo isso aqui, ó, que é o valor total do ICMS, eu tenho o valor da mercadoria e o valor do ICMS. Tá certo? Que é o primeiro imposto que eu vejo na nota. Eu vejo também se a mercadoria tivesse IPI, se nesse valor de 78 mil tivesse sido somado o IPI, estaria aqui nesse campo o valor do IPI. Por quê? Esse total da nota é o valor da mercadoria, que é o valor total dos produtos, mais o IPI, que soma e vem aqui. O ICMS já está dentro do valor do produto, tá? E se tivesse essas outras, algum outro campo desse, substituição tributária, frete, seguro, viria somado no produto. Então, o que eu estou dizendo para você é que, contabilizando uma nota, eu sei contabilizar todas as notas. Se são muitas notas e eu não vou contabilizar pelo total, não tem problema. Eu vou contabilizar pelo livro fiscal, lá pelo resumo das notas, ou vou contabilizar eletronicamente, porque emitiu a nota, já contabiliza. Mas o que importa para nós aqui é que eu tenho esse dado da nota aqui, que é o valor dela, e na nota fiscal eu tenho o valor do ICMS, não tenho o valor do IPI, não tenho o valor de substituição tributária, não tenho mais nada. E sei que é essa nota fiscal de venda, tá certo? Então, a receita bruta de vendas vem da contabilização das notas fiscais. Então, vamos contabilizar aqui a nota fiscal. Mas antes aqui, que parte da nota me interessa para eu fazer a contabilização? Que parte da nota me interessa? Quando eu estou contabilizando nota fiscal, eu fico olhando quais produtos que estão vendidos? Não, não fico olhando. Então, essa parte aqui não me interessa. Quando eu estou contabilizando nota fiscal, eu fico vendo aqui essa parte de transportador, esse negócio aqui. Quando eu estou contabilizando nota, não. Quando eu estou contabilizando nota a nota, tá certo? Pode me interessar quem é o cliente, porque eu posso ter uma conta analítica com o nome do cliente. Então, essa parte me interessa. Geralmente, nos escritórios de contabilidade, que tem clientes que mandam o DANF, e ele tem que contabilizar pelo DANF, ou manda os arquivos do livro fiscal e ele contabiliza pelos arquivos do livro fiscal, a contabilidade não tem uma conta no nome do cliente, um por um. A contabilidade tem uma conta sintética, chamada clientes, e todos na verdade, é uma conta analítica com nome global, clientes. Então, todos os clientes vão ser contabilizados nessa conta e não vão ser nominados, tá certo? Outra coisa, isso é permitido, desde que haja um controle auxiliar, né? A contabilidade pode manter uma conta chamada clientes pelo valor total, desde que a empresa tenha um controle auxiliar que possa identificar cliente por cliente. A empresa sempre tem lá para fazer o conta receber.
Outra coisa, eu posso contabilizar a receita bruta pelo total de notas do mês, desde que eu tenha um controle auxiliar. O controle auxiliar, por exemplo, é esse que eu falei, que é o livro fiscal, que registra todas as notas fiscais. Então, eu posso ter a facilidade de não precisar de registrar todas as notas fiscais, que eu registro por mês, posso registrar por semana, por quinzena, tá certo? E como é que a gente contabiliza, então? Eu não vou trabalhar com a nota fiscal com esses campos que eu estou falando aqui, nome do cliente. Por quê? Porque eu vou considerar que essa empresa vai trabalhar com uma conta sintética chamada clientes. Mesmo quando não é escritório de contabilidade, muitas vezes no balancete contábil aparece só o nome da conta clientes, porque todo o controle fica lá no contas a receber. Então, mesmo quando o sistema é integrado, muitas vezes a contabilidade não aparece o nome do cliente, senão o balancete analítico da empresa, quando fosse emitir, ia sair 500 páginas só de nome de cliente, que tem empresa grande que fatura para muita gente, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida aí nesse inteirinho, me faça a pergunta, por favor, que às vezes a gente fala rápido, ultrapassa aí, passa por cima de alguma coisa que não interessa. O que eu destaquei aqui? A parte da nota que interessa ao contador para ele contabilizar o quê? A receita bruta de vendas, tá certo? E até mesmo alguns dados da próxima linha, que é o imposto incidente sobre venda. Como eu estou dizendo, considerando que essa aqui é uma nota, mas que poderia ser o conjunto de todas as notas de venda, eu vou contabilizar a receita bruta. Né? O que eu vou fazer? Receita bruta. Eu vou contabilizar a débito uma conta chamada clientes, tá certo? Clientes, que é uma conta lá do ativo circulante, certo? Contabilizei no ativo circulante a conta clientes e vou acreditar o quê? Receita bruta, né? Receita bruta de vendas. Tá bom. Contabilizei receita bruta de venda, histórico, nota fiscal, número tal, papapá, tá certo? E o valor? O valor é esse cara aqui, ó. É o valor total da nota, tá? Receita bruta de vendas, porque eu não tenho IPI. Se eu tivesse IPI, seria uma outra condição. Se eu tivesse substituição tributária, é outra condição, mas aqui nós não temos nada disso. O valor total da nota é R$ 78.422,60, ok? Tá bom. E aí... Professor, como é que ficaria o histórico aí nesse exemplo? Nota fiscal, número tal. Nota fiscal, número... Qual é o número dessa nota? 340,055. 340,055. Perfeito. 340,055. O histórico seria para identificar a origem dela, no caso, né? No caso aqui, eu estou fazendo o lançamento de uma nota, tá certo? Se eu fosse, vamos considerar o que eu falei, que essa nota aqui eu estou usando como exemplo, mas se os dados que eu tenho lá no resumo do livro fiscal, de todas as notas fiscais que foram emitidas para venda, eu não vou fazer um lançamento dando o número da nota. Né? Eu vou fazer o lançamento, vamos supor que esses 78 são todas as notas emitidas no mês, o histórico seria venda no mês. Entendeu? O histórico depende daquilo que você está registrando. No caso, eu estou registrando uma nota, eu posso colocar nota fiscal número tal. Lá na conta do cliente vai aparecer que eu debitei para aquele cliente aquela nota fiscal número tal. E nessa conta que eu acreditei que é a receita, vai aparecer o mesmo histórico, nota fiscal número tal. Então, essa receita veio dessa nota e esse cliente está devendo essa nota. Tá certo? Agora, quando eu estou fazendo um resumo do movimento do mês, o que é permitido, o meu histórico vai ser venda no mês. Tá certo? Entendeu? Perfeito. O histórico, ele tem a ver com qual informação que você quer na conta. Na conta clientes, eu quero saber qual é o número da nota fiscal que aquele cliente está me devendo. Agora, se eu tenho uma conta cliente de forma sintética, tá certo? Talvez nem o número da conta, o número da nota fiscal me interesse. Se eu estou fazendo o resumo do mês, então na conta cliente também não me interessa o número da nota, porque não tem como eu fazer um histórico de 5.000 notas aqui, às vezes a empresa emitiu, tá certo? Então, o histórico não é, na verdade, uma coisa assim
não tem uma regra para você fazer histórico. O histórico tem que fazer alguma referência ao fato contábil, né? E na visão de cada conta. Então, muitas vezes, a gente tem que ter um bom senso e, às vezes, nem vem histórico. Tem sistema aí que o cara coloca lá venda. Pronto. Entendeu? Porque quando você estava olhando contabilidade, você não olha muito histórico. Você olha mais o que conta tal lançamento, né? E outra informação que tem no livro diário, muitas vezes, é o número do lote. O que é o número do lote? É o número que faz referência ao arquivo de guarda daquele documento. Entendeu? Aquele arquivo de guarda, que é o número do lote, ou um outro número de referência, se você precisar de saber de onde apareceu esse valor nessa conta, você vai procurar no arquivo daquele lote de documentos. Entendeu? Então, o histórico é meio complicado ter uma definição para ele, mas vamos colocando aqui, foi uma pergunta oportuna. Beleza, professor. Então, tá bom. Contabilizamos a receita bruta de venda. Quando eu contabilizo a receita bruta de venda, apareceu esse valor aqui, não foi? Ó? Apareceu esse valor aqui, 78.423, porque eu creditei a receita bruta de venda. A receita bruta de vendas é uma conta credora, tá? Porque ela é uma origem de dinheiro para a empresa. Onde é que esse dinheiro foi parar? Na mão do cliente. Ah, professor, mas vamos lá na nota fiscal. E se a nota fiscal for recebida à vista? Eu vou contabilizar à vista? Eu vou contabilizar no caixa, no banco? Olha só. Isso aqui é da prática, é uma regra importante para você estar trabalhando numa empresa, tá certo? Com qualquer contabilidade. Às vezes, tem sistemas... essa nota fiscal não tem, e eu deixei aqui de propósito. A nota fiscal eletrônica, ela tem aqui a fatura. O que é a fatura? O campo para você colocar a fatura. A fatura é a cópia da nota fiscal da parte da cobrança da nota fiscal. Se você divide esse valor de 78 mil em 3 vezes, você vai ter 3 faturas. Uma pode ser 38.055A, 38.055B, 38.055C, que geralmente a fatura tem o número da nota fiscal, com algum complemento. 1, 2, A, B, tá certo? E vai vir a data de vencimento. Se o cara vendeu com 30, 60, 90, essa nota fiscal aqui vai ser vencimento 5 de abril, 5 de maio, 5 de junho. Ah, mas e aí se o cara vendeu 30, 60, 90, 120? A nota fiscal eletrônica vai abrindo mais espaço aqui para colocar as novas faturas e os outros vencimentos e o valor. Aqui vai dividir por 3 esse valor, pode dividir por 6, por 8, tá certo? Tem um limite, mas cabe. Se faltar espaço, pode colocar nessas informações complementares da nota fiscais os novos vencimentos, tá certo? A fatura gera o que no mundo financeiro chama, a fatura é aquele instrumento de cobrança. A nota fiscal é para entregar a mercadoria. A fatura é o instrumento de cobrança. E eu posso gerar ainda duplicata. O que é a duplicata? É uma cópia da fatura que eu mando para o banco receber para mim. Tá certo? Então, nota fiscal serve para acompanhar a mercadoria. Fatura, ninguém nem mais faz fatura, mas existe ainda. Fatura, por isso que chama aqui nesse campo aqui, chama fatura, é instrumento de cobrança. Ó, estou cobrando, tá certo? Nessa data, com esse número. E a duplicata é uma cópia dessa fatura, que a fatura, quando existia, quando a gente fazia, era essa parte aqui era um papeleta aqui com essa parte da nota fiscal. Na verdade, essa aqui de cima aqui. Essa parte da nota fiscal era meia folha de ofício que você mandava para o cliente via correio para ele receber e saber que tinha que pagar essa nota naquele dia. Tá certo? Aí você manda para o banco uma duplicata, o banco manda para o cliente uma papeleta com a duplicata anexa. Isso não existe mais, é tudo eletrônico e tal, apesar da gente ainda receber papeleta, esses boletinhas do banco em casa, ainda recebe às vezes. Mas existia isso e ainda existe essa nomenclatura. Nota fiscal, fatura e duplicata. Então, se por acaso for a prazo,
Evidentemente que eu vou ver aqui na nota fiscal, se eu estou contabilizando a nota fiscal uma por uma, eu vou ver a nota fiscal que aqui está dizendo que o vencimento é esse, aquele e aquele outro. Mas, se eu não vejo, como eu não vejo nessa nota aqui, qual o vencimento, como é que eu vou saber se for a prazo ou se for à vista? Eu vou lá perguntar o faturista se vendeu a prazo. E se for a prazo, eu vou debitar o caixa? Ou se for à vista, eu vou debitar o caixa? Aí, se o cara for pagar no banco, eu vou ficar perguntando? Ah, mas é à vista, vai pagar no banco, no caixa, não sei o quê, está em cobrança? Então, o contador não olha isso. O contador, quando vai contabilizar uma nota fiscal ou um conjunto de notas fiscais emitidas por mês, regra geral, e é um bom sistema, debite a conta de cliente. Ah, mas é à vista, debite a conta de cliente. Depois, quando for lá no banco, quando você estiver contabilizando a movimentação bancária, você recebeu lá um dinheiro lá, que foi o pagamento dessa nota fiscal aqui, você credita cliente e debita banco. Se eu não debitou o cliente, quando eu receber, credita cliente, debita para onde o dinheiro foi, que é banco. Mesmo que seja à vista. Porque, na verdade, como eu estou falando, foi à vista, mas foi no banco, foi no caixa, recebeu com cheque, não sei o quê, não tem. Ah, é cliente, é a prazo, é à vista, não está escrito na nota. Para nós, quando a gente está contabilizando, toda venda é crédito de receita e débito de cliente, independente se é a prazo, à vista, prestação, entendeu? Cartão de crédito, não importa. A contabilidade é essa. Depois, quando você for contabilizar o movimento financeiro, o que recebeu, aí sim você vai ver se dinheiro entrou, não entrou. O movimento de nota fiscal não tem a ver com o movimento financeiro, é separado. Tá? Então, beleza. Alguma dúvida? Não. Então, por isso que a gente contabiliza aqui o valor, sempre a débito de cliente, receita bruta, e aparece o valor aqui. Tá bom. O que a gente vai contabilizar agora? Vai contabilizar os impostos, não é? A próxima coisa não são os impostos. Eu contabilizei uma nota fiscal por questão de prática, questão de organização. Eu contabilizei a nota fiscal, eu contabilizo os impostos que incidem sobre a nota. Até porque eu sou obrigado a registrar os impostos por competência, e a competência do momento a competência do imposto incidente sobre venda é a própria venda. É o momento em que ocorreu a despesa desses impostos, é no momento em que ocorreu a venda. Então, o primeiro imposto que eu vou contabilizar aqui vai ser o ICMS, porque o ICMS já está destacado na nota, tá certo? Olha aqui, o valor do ICMS está aqui na nota fiscal, ou vai estar no somatório das notas fiscais do mês. O que eu vou debitar? Eu vou debitar impostos, né? Impostos sobre venda, né? ICMS. Vou debitar esse cara aqui, vou debitar o ICMS. O que eu vou acreditar? Eu vou acreditar o ICMS a pagar. Da mesma forma que o débito que eu faço em cliente, sem saber se vai pagar, se já pagou, isso que não importa. Importa que eu debito o cliente, que depois, uma hora, ele tem que pagar. Uma hora o dinheiro tem que entrar. O ICMS é a mesma coisa. Esse débito de ICMS, não importa se pagou, se já vai pagar, se paga antecipado, acredita imposto incidente sobre venda, fica devendo. Ah, mas já paguei. Tá bom, então me dá o pagamento lá pelo banco, que eu acredito o banco e debito aqui. Então, é um default, é assim que funciona, tá certo? História. ICMS do mês ou da nota fiscal, tá certo? Número, sei lá o quê, né? Não precisa de colocar isso, não. Você coloca lá ICMS da nota fiscal, número tal, ou ICMS do mês, tá certo? Considerando o total, mas você vai colocar lá o valor do ICMS que está na nota fiscal, R$ 4.003,91. Beleza, apareceu lá o ICMS na minha nota fiscal. Show de bola? E aí, na minha contabilidade, desculpa. Então, eu contabilizei a receita, vou contabilizar os impostos incidentes sobre venda. O primeiro que eu contabilizei é o ICMS. Qual que é o valor do ICMS? Eu debitei aqui. O que eu debitei aqui? Esse valor. Então, o valor que vai para lá é esse aqui, né? 4.003 e o do ladinho, né? 91. Tirar o negrito aqui. Tá? Ainda não deu. Beleza, né? Muito bem. Agora, olha só. Aqui tem algumas informações que o contador precisa de ter para contabilizar a nota fiscal, para contabilizar a receita de vendas. A mais importante dela é qual o regime tributário da empresa.
o regime tributário da empresa em relação ao imposto de renda pessoa jurídica, tá certo? Por quê? Toda receita de venda de mercadoria, de produto, de serviço, implica em um imposto de PIS e COFINS sobre a receita. Esse tributo de PIS e COFINS incide sobre a receita. Qual é a receita dessa empresa? 78 mil. Então, vai incidir PIS e COFINS sobre 78 mil. Né? E aí, o PIS e COFINS depende. Se a empresa for de lucro presumido, ela tem uma alíquota. Se ela for de lucro real, ela tem outra alíquota para esse tributo. Tá? Ela tem uma outra alíquota para esse tributo. No caso aqui, eu estou dizendo que essa empresa é do lucro real, tá certo? O regime tributário é do lucro real, e o PIS é 1,65 e o COFINS é 7,60. São as alíquotas. Eu preciso saber, o contador precisa saber dessa informação aqui, porque esse tal do PIS e COFINS não vem escrito na nota. Algumas empresas colocam o PIS e COFINS aqui, em informações complementares. Algumas empresas fazem isso. Outras empresas, né, colocam o valor do PIS que incidiu aqui, né, o COFINS que incidiu aqui. Outras empresas colocam o valor do PIS e COFINS como um outro campo aqui, outras despesas acessórias. Coloca os dois somados aqui, tá certo? Mas essa informação você não vai ficar olhando nota por nota aqui nesse campo. Você pode fazer direto. Como é que você faz direto? Bom, se eu sei que a empresa é do lucro presumido, do lucro real, eu sei que a alíquota é essa. Se fosse do lucro presumido, qual que seria a alíquota? Do PIS seria 0,65% e do COFINS seria 3%. Tá certo? Essa seria as alíquotas. Eu tenho que saber. Por quê? Porque na hora de eu contabilizar a receita da empresa, eu vou ter que contabilizar o ICMS, já está destacado aqui, e vou ter que contabilizar o PIS, e vou ter que contabilizar o COFINS, tá certo? E eu vou ter que contabilizar o PIS e COFINS, como não tem escrito em lugar nenhum, vou ter que calcular o valor dele. Quanto é que é o valor do PIS? Impostos sobre venda. Qual é o imposto? PIS. Muito bem. O que eu vou creditar? Vou creditar PIS a pagar. Passivo circulante. Qual que é o valor? Então, tá bom, o valor vai ser 78.422,60 vezes, se essa empresa está no lucro real, se é o PIS, 1,65%. Então, está aqui, o valor do PIS é esse. E o COFINS? Impostos sobre venda também. Vamos lá, piar aqui, copia aqui, pá, né? COFINS. Qual que é o COFINS a pagar? Passivo circulante. Né? Qual que é o valor? 78.422,60 vezes 7,60%. Está aqui o valor do PIS. E aí, eu tenho aqui, já apareceu lá na minha DRE, porque eu debitei PIS. Isso aqui é conta natureza devedora. Aqui é conta natureza devedora. PIS, eu estou criando aqui, o COFINS, que apareceu aqui, e eu vou lá ter um débito na DRE de PIS de 1.293, de COFINS de 5.960. Beleza? Eu já contabilizei os impostos. IPI, eu já vi que IPI não tem, então IPI é zero. Tem mais algum imposto? Se tivesse mais algum imposto, eu, como contador, saberia, tá certo? Vamos dizer que tem lá um IVA, um ISS, que tem lá um CID. Tem tantos impostos no Brasil, não é mais de 50 e tantos impostos de contribuição, mas eu saberia. No caso, normalmente, uma empresa que vende mercadoria tem esses impostos aqui, ICMS, PIS, COFINS e IPI. Essa empresa não tem IPI, tá certo? Nesse momento, eu tenho aqui o quê? Eu tenho a receita líquida. Eu já contabilizei os impostos. Qual que é a receita líquida? É os 78, menos os 4.000, menos os 1.000,
menos os 5 mil, tá certo? Que eu também poderia ter aqui o total desses caras aqui, os impostos incidentes sobre venda, 11.258, não é isso? São os impostos sobre venda. Então, a minha receita líquida é 67.164. Vou dizer uma coisa para vocês. As grandes empresas que publicam balanços em jornais não mostram essa parte da DRE. Já começa a DRE por aqui, ó, pela receita líquida, tá? A maioria das empresas já que publicam o jornal, que publicam seus balanços em jornais, que são as grandes companhias aí que são sociedade anônima, começam o balanço, a DRE daqui, pela receita líquida. Tá? Não mostra essa questão dos impostos. Já começa aqui. Mas a DRE é formada dessa forma. Beleza? Então tá bom. Mas 10 minutinhos nós vamos terminar a aula, tá? Não se preocupe que nós não vamos arrastar até 9 horas, não. Um pouquinho antes. Estou falando que se estiver muito chato, você não desanima. Porque a última coisa importante aqui da DRE, que é o seguinte. Olha só. A próxima... Alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer uma pergunta? Não, tá tranquilo, professor. Então, beleza. Então, tá bom. Agora, a coisa, assim, que é uma questão relevante aqui para nós é a seguinte, ó. O custo da mercadoria vendida, CMV. A apuração do... Aqui é uma questão seguinte. As empresas, elas têm, muitas vezes, o que chama, a gente já chegou a falar, um inventário permanente. O inventário permanente é assim, eu tenho uma venda, né? Eu vendi uma unidade da mercadoria A, eu tenho lá a nota fiscal de venda e eu sei imediatamente pelo meu sistema eletrônico que essa uma unidade custou R$10. Então, imediatamente a emissão de uma nota fiscal de venda da mercadoria a empresa já, o sistema de processamento de venda da empresa, o sistema de estoque da empresa já informa que do estoque da mercadoria A saiu, né? Saiu uma unidade e que o custo dessa mercadoria lá no estoque estava R$10. Né? Isso aqui, o sistema da empresa já informa isso, às vezes, online. Beleza. Só que, especialmente a pequena empresa, não tem esse controle. Não tem esse sistema. Vai vendendo, põe lá no estoque, compra, não sabe nem quanto que tem lá no final. A maioria das pequenas e médias empresas, eu vou dizer para você, média também, não sabe nem quanto que tem lá no final. Às vezes você chega no final do ano, a empresa é obrigada a fazer um inventário. O que é o inventário? É uma lista de todos os produtos que estão no estoque em 31 de dezembro, com o valor de custo, quanto que custou aquele produto, inclusive quanto custou com os tributos reduzidos do preço de compra. Então, não é o valor da nota fiscal, é o valor do que comprou menos os impostos recuperáveis. Chega no final do ano, o cara é obrigado a entregar aquilo para o contador, ele não tem. Ele vai lá e inventa. Vai fazer o quê? Tá certo? E como é que o contador, então, vai colocar essa linha aqui no balanço da empresa? Como é que ele vai colocar essa linha aqui na DRE? Como é que ele vai contabilizar? A contabilidade é fácil, custo da mercadoria vendida. Vou colocar assim, o custo da mercadoria vendida. É o fato contábil que eu vou contabilizar. Qual que é a contabilização? Olha só, eu debito custo da mercadoria vendida, óbvio, né? E credito o quê? Eu tenho que creditar estoque. Aí o histórico, custo da venda. Foi quanto custou a mercadoria que vendeu. Essa mercadoria foi vendida por 78 mil. É uma nota fiscal. As mercadorias são essas aqui, ó. Um tricoline, um lençol. Quantos lençóis? Ó? São, cadê a quantidade? Valor unitário, quantidade. 850 unidades de lençol, mais 1.350 unidades de lençol de microfibra, mais 14 mil fronhas. Olha só a quantidade de unidade. Quanto que custou isso? Se o sistema da empresa é um sistema bem feito, é um sistema de gestão eficiente, vendeu, já sabe quanto é que estava no estoque esse valor. Se não,
que o contador vai fazer para colocar o valor aqui nessa linha? A contabilidade nos dá uma solução para isso, que é essa aqui que está nesse textozinho aqui, que eu acho que postei para vocês lá no AVA, que eu vou te explicar. Ó. É uma conta simples. Custo de mercadoria vendida. A apuração de custo de mercadoria vendida está diretamente relacionada ao estoque da empresa, pois representa a baixa efetuada nas contas de estoque por venda realizada no período. Beleza. O macete da apuração do estoque é fazer essa operação aqui, essa continha de português aqui, que chama conta mercadoria. O que é a conta mercadoria? A conta mercadoria diz o seguinte: o custo da mercadoria vendida é igual ao estoque inicial mais as compras menos o estoque final. Então, veja bem, se você está lá, olha só, essa nota fiscal que a gente está trabalhando, não vou lá agora, mas ela é de março. Poderia ser de qualquer mês. Mas se eu estou trabalhando com a contabilidade mensal, eu preciso do custo do mês. Se eu estou trabalhando com a contabilidade anual, eu preciso do custo, pelo menos, do ano. Mas normal é que você tenha um custo todo mês. Então, o custo da mercadoria vendida é o quê? Eu vou lá no estoque que eu tenho na contabilidade, o estoque de... Eu tenho estoque de... Se eu estou em março, eu tenho estoque de fevereiro. Tá certo? Eu tenho estoque de fevereiro, porque eu terminei a contabilidade de fevereiro e o meu custo de estoque está lá na conta estoque. O meu valor do estoque está lá na conta de estoque. As compras. Esse aqui, então, fevereiro é o quê? É o estoque inicial. Compras. As compras, eu não preciso que ninguém informe a compra, porque a compra eu estou contabilizando. Então, o cliente ele me informa, através das notas fiscais que ele me entrega, para que eu faça os registros fiscais e a própria contabilidade, para contabilizar a entrada no estoque e a dívida para o fornecedor, eu tenho que ter todas as notas fiscais. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer o somatório de todas as compras, né? O somatório de todas as compras vai me dar o valor total dessa linha aqui, ó, dessa linha de compras, ou desse Czinho aqui, né, da fórmula. E o estoque final? O estoque final é a questão que eu estou falando. O estoque final, que é o estoque de março, o estoque de março, que é o estoque final, né, o estoque inicial é o estoque de 28 de fevereiro, que é o 1º de março. E o estoque final? O estoque final é o 31 de março. Esse estoque final de 31 de março, se o cliente, ou se a empresa, né, pode ser meu cliente, ou se a empresa, eu sou empregado dela, então é a empresa que eu trabalho. Se a empresa quer contabilidade mensal, então ela tem que todo mês entregar para o contador o estoque final. Então ela tem, mas eu não tenho controle disso, não sei o que é. Então você para a empresa todo dia primeiro e vai lá e conta, ó, produto A, eu tenho 1 unidade. Produto B, eu tenho 50 unidades. Produto C, eu tenho 30 unidades. Você vai ter que fazer isso, você tem que entrar lá e contar. O seu inventário final você tem que me dar. Mas eu não tenho condição. Então, uma vez por ano, você é obrigado pela legislação do imposto de renda, você é obrigado pela legislação do ICMS. Se você quer ser comerciante, você é obrigado pela legislação, pelo menos de 31 de dezembro, você ter o seu estoque. Tá certo? Então, você não vai ter contabilidade mensal, porque você não tem condição de fazer isso todo mês. Mas, geralmente, as empresas, pelo menos o estoque final, quando ela é um pouquinho organizada, ou ela faz o inventário, ou ela faz uma média. Não, isso é um problema da administração da empresa, tá? Isso não é um problema contábil. As quantidades e o valor dessas quantidades. Como é que ele vai ter o valor dessas quantidades também? É uma questão para uma outra disciplina, de custo, qualquer coisa. Mas a gente sabe como é que é. Ou ele vai pegar pela última nota fiscal de entrada, ou ele vai fazer aquela conta lá dos estoques médicos pelas planilhas dele, mas ele vai ter que ter o estoque do último dia do mês, ou contando, ou de alguma outra forma. Então, eu vou te mostrar aqui, quando ele te dá o estoque final
de março, para abril é o estoque inicial, tá certo? Então, você tem sempre esse estoque inicial entregue pela empresa como estoque final do mês seguinte. Beleza? E aí você vai conseguir fazer essa fórmula aqui, mesmo não tendo aquele inventário permanente, não tendo aquele sistema de custo com Cardex, onde a cada venda você tem o valor dos custos de mercadoria vendida. Nesse exemplo nosso aqui, ó, eu estou te informando aqui o seguinte, ó, o estoque anterior dessa empresa era 122 mil. Isso estava lá na contabilidade, na conta de estoque. Tá? Estava lá na conta de estoque, lá, né, do ativo circulante, estava lá o valor de 122 mil. Então, estava lá. 122 mil era o saldo da conta de estoque. Tudo bem. Quanto que entrou? Né? Eu somo a nota fiscal, soma das notas fiscais, né, de compra, né? Pode ser de compra, de devolução, né? Eu somo as notas fiscais e vou encontrar 265 mil, que é o total das compras que teve. E o estoque atual? Esse aqui é o inventário que a empresa tem que te passar. Ela tem que te passar. Mesmo que ela te... Como eu estou falando, ela tem que passar. E a empresa tem que passar pelo menos uma vez por ano, não é nem para o contador, é para atender a Receita Federal, atender o Estado, tem que passar. Tem um monte de obrigação que faz com esse estoque do final do ano. Então, pelo menos uma vez por ano, você vai ter o custo, o inventário final. Esse estoque inicial vai ser o inventário final do ano passado. Nós estamos trabalhando com uma empresa um pouco mais organizada, que está em março, né? Essa nota fiscal aqui é em março. Essa nota fiscal aqui foi emitida em março. Então, é uma empresa aqui um pouco mais organizada no nosso exemplo, que tem condição de me dizer que o estoque final dela era 342 mil, né? Pelo inventário que ela fez. E aí, o que a gente faz? A gente faz a fórmula. Ó. Custo de mercadoria vendida é igual estoque inicial, né? Mais compras menos estoque final. Não é isso? Então, quanto que é o custo de mercadoria vendida? O custo de mercadoria vai ser 122 mais 265 menos o que ficou lá na empresa, 342. Então, o custo de mercadoria vendida é esse cara aqui que a gente achou. Entendeu? Então, eu já posso contabilizar lá esse evento tão importante que é o custo da mercadoria vendida. Quanto é que é o custo de mercadoria vendida? 45. Como é que eu achei? Por essa fórmula. Tá? Então, aqui o custo de mercadoria vendida é 45 mil. O custo de mercadoria vendida, como eu disse, tem natureza devedora. A gente já achou o custo de mercadoria vendida. 45 mil. Então, está aqui. Então, qual é o lucro bruto? 67 menos os 45 mil. 22 mil é o lucro bruto dessa empresa. Tá certo? Se a gente quisesse, e a gente pode, com mais 5 minutos, continuar aqui, mas eu quero fazer uma pausa, porque até aqui é a contabilização de uma venda com todos os elementos dela contabilizados por competência e são, como eu disse, com toda a integridade, né, do lançamento contábil, né, que você está apresentando todos os elementos que envolvem a operação, já falamos sobre isso, né? E no momento oportuno, que é o momento conforme o regime de competência determina. Gerou uma receita, gera um monte de despesa. Tem que contabilizar. Eu não posso contabilizar as despesas sem ter a receita. E contabilizei a receita, sou obrigado a contabilizar as despesas. Alguma dúvida aqui, gente? Professor. Tranquilo, professor. Pois não. Pois não. Quer perguntar alguma coisa? André? Não? Professor, Oi? com relação ao custo de mercadoria, Hum. eu poderia fazer ela com base no estoque atual, menos o estoque final, ou eu tenho que calcular a compra das mercadorias que integram o estoque inicial?
Até porque, tem sim, até porque esse custo de mercadoria pode ter sido a mercadoria que você comprou agora. Se você falar que o custo de mercadoria não pode entrar, quer dizer, se você fizer o custo de mercadoria sem entrar com as compras, nessa fórmula aqui fica tudo errado. Porque essa mercadoria, ela pode ter vindo essa mercadoria que você vendeu, poderia até não estar no estoque. Ela tem que estar, às vezes, aqui. De qualquer forma, quanto que eu tenho no estoque? Eu tenho no estoque o que eu tinha, mais o que entrou. Eu tenho no estoque agora 387 mil. Isso antes de vender essa mercadoria aqui. Tá certo? Se eu vendi essa mercadoria de 45 mil, ó, 45 mil, eu tenho que ter quanto no estoque agora? 387, que é o que eu tinha, mais o que eu comprei, menos os 45 mil. Quanto que tem que ter no meu estoque agora? Não é 342 mil reais? Entendeu? Então, o custo de mercado, essa fórmula, ela é certinha, porque ela me diz que eu tinha 387 mil e agora só tem 342 mil. Para onde que foi essa diferença? Se eu tinha 122, comprei mais 265, fiquei com 387, para onde que foi essa diferença? Essa diferença foi para o custo de mercadoria. Essa diferença saiu do estoque, 45 mil, porque eu vendi. Por isso que ela é o custo de mercadoria vendida. Se eu fizer essa conta sem a entrada, o custo de mercadoria, quanto que deu? O custo de mercadoria vendida, ele dá positivo. Ele não dá nem custo, ele deu receita. Ó, eu tinha 122, agora 342, então o que aconteceu? Não tem como fazer sem considerar as compras, entendeu? Não pode de jeito nenhum. Eu entendo. Né? Beleza. Eu compreendo que o estoque inicial ele já está englobado essa parte de compras. Não. Até porque ele é um atual. O estoque É inicial. por isso que estoque inicial, por exemplo, quando você fala em estoque inicial, significa o que você tem, correto? Em março, olha só. Que mês que eu tô? Exato. Eu tô em março. Isso aí. Março de 2020, que é a data da nota fiscal. Quando eu comecei em março, dia 1º de março, quanto que eu tinha no estoque? 122 mil. 1º de março, né, eu tinha quanto? 1º de março. Quando eu comecei em março, eu tinha 122 mil. Quando terminou março, quanto que eu tinha? 31 de março. 31 de março, eu tinha 342 mil. Certo? Então, olha só. No meio do caminho, entrou, em março, 265 mil. Então, o meu estoque inicial não tinha a mercadoria, às vezes, que eu vendi. Esses 45 mil, vamos supor, aquele cara lá, essa nota fiscal, ele vendeu lençóis. Ele podia não ter nenhum lençol no estoque, 1º de março. Esse estoque, essa mercadoria que ele vendeu, só entrou durante o mês de março. O estoque inicial, de 1º de março, ele é igual ao final de 28 de fevereiro, não é isso? Opa, 28 de fevereiro. Então, quando ele terminou fevereiro, ele tem esse valor lá. Esse estoque de 31 de março, ele não vai ser o de 1º de abril? Então, quando ele começar a contabilidade de abril para fazer o CMV, ele vai pegar conta de estoque. Aqui, ó, abril. Ele vai começar de novo. Conta de estoque. Quanto que ele tinha lá na conta de estoque? Ele vai pegar esse número aqui que está na contabilidade. Qual que é? 342 mil. Tá certo? Aí ele vai ver quanto foram as compras. Ele vai pedir lá a empresa para entregar o inventário e vai fazer a mesma conta para chegar no CMV. Entendeu? Então, o estoque anterior, que é o estoque inicial, não é composto das compras. Compreendeu? Uhum. Compreendeu mesmo? Sim. Mas o que você tinha dito é que você estava falando que o estoque inicial estaria já com as compras. Por quê que você falou isso? Não, eu me referia com relação ao estoque atual,
o estoque já atualizado. Seria o estoque inicial mais as compras, menos a saída dessa mercadoria. Exatamente. O estoque atual é isso mesmo. É o estoque, exatamente. O estoque atual, que é o de 31 de março, né? Ele é esse, mais esse, menos esse, que vai dar 342 mil. Agora, o meu negócio é descobrir qual que é esse valor. Sim. Porque esse aqui eu peço a firma. Esse aqui eu tenho na contabilidade. Esse aqui eu somo. Qual que é esse valor? Essa regrinha de ouro aqui é que você tem que lembrar dela para você poder fazer contabilidade. Ó. É essa regrinha de ouro aqui. Ó. Essa regrinha aqui é fundamental para você fazer contabilidade. Entendeu? De indústria, de comércio, de qualquer negócio. Essa regra aqui é a regra fundamental para você fazer contabilidade. É a conta mercadoria. Para eu encontrar o custo de mercadoria vendida, eu tenho que ter o estoque inicial, eu tenho que ter o total de compras e o estoque final. Ah, mas a empresa me entrega lá eletronicamente o custo de mercadoria vendida, eu não preciso de fazer essa conta. Sim, mas você tem que conferir. Mesmo que a empresa seja uma contabilidade que faz via sistema online, tá certo? Faz sistema integrado, mesmo assim, para você saber se aquele sistema te informou certo o valor, para você não cair de bobo lá e ficar entregando coisa errada para os outros, você tem que fazer essa conta para conferir. Porque todos esses dados aqui você tem na contabilidade. Aí o cara te entrega lá, o custo de mercadoria, o meu custo de mercadoria aqui foi... eu fiz aqui. O custo de mercadoria vendida foi... Quero limpar. Né? O custo de mercadoria vendida foi 35 mil reais. 35 mil reais. Tá certo? 35 mil reais. Se ele te entregar esse valor aqui de 35 mil reais, você vai contabilizar se você não fizer essa conta aqui. Agora, você vê, por exemplo, se ele te dá que o inventário é 342 mil reais. Vamos colocar mais um, vamos colocar isso aqui para baixo. Aqui. Vou colocar isso aqui para baixo. Se ele te dá que o inventário é 342 mil reais, e você coloca que a saída ou o custo, né, a saída do estoque não foi o custo de mercadoria vendida? Correto. Não foi? Saída pela venda? Se ele te fala que o custo de mercadoria vendida, ou seja, a saída pela venda, foi 35 mil reais, olha só o que acontece. Vou te mostrar aqui. Ó. 122 foi o que comprou, não é isso? Ó, é o que tinha lá em fevereiro. 265 mil é o que... Vou copiar isso aqui. 122 mil foi o que comprou. 260... tinha que copiar, né? Não é recortar. Pô. Copiar. 122 mil foi o que tinha no estoque. 265 é o que comprou. Aí ele te passa, o que saiu foi 35 mil. Aí você vai lá e contabiliza 35 mil. 35 mil. Aí você faz a conta. Ó, eu tinha 122. Comprei 265. Saí com 35. Quanto que deu o estoque? 352. Aí o cara fala, mas o meu inventário é 342. Mas como é que pode? Por quê? O custo de mercadoria vendida que ele te passou, esse CMV aqui, ele está errado. Porque não é possível um sujeito que tem um estoque de 342 mil ter um custo de mercadoria vendida de 35 mil. A única possibilidade de ter um estoque de 342 mil, ou ele não me passou uma compra, ou passou uma compra a mais, ou tinha um erro aqui, ou tinha um erro aqui, ou, de fato, o estoque, o custo de mercadoria vendida foi 45 mil. Aí eu fecho. Você está compreendendo? Então, se você recebe um custo de mercadoria vendida que alguém preparou para você, se você não confere, você come mosca. Compreendeu? Uhum. Então, o contador é isso que é, na prática, isso aqui é extremamente prática contábil. Se for contador, você lembre de, eu preciso de relembrar sobre esse assunto, porque eu tenho que conferir o custo de mercadoria vendida dessa empresa para saber se eu não estou comendo mosca, se eu não estou contabilizando errado. Aí, como é que você faz? Dessa forma que eu expliquei, certo? Se precisar, sim. Eu já dei até gravei uma aula sobre isso, eu vou gravar essa e vou postar de novo para você, que vai servir aí também para você fazer o exercício, que é simplesinho, mas está lá, né?
Isso aqui não vou nem pedir no exercício, não, porque para vocês aí que estão participando, talvez seja mais complicado a pessoa fazer dessa forma, se eu fosse pedir no exercício, mas vai de qualquer forma ter contabilizado, mas de outra forma. Então, de fato, essa conta do custo de mercadoria vendida, ela é extremamente importante, relevante. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, nesse texto que eu mandei para vocês, o custo de mercadoria vendida é composto por essas compras aqui, que podem ter nessas compras, numa indústria, por exemplo, insumos, né? Você pode lançar no custo de produção mão de obra, mas é um assunto mais complexo aqui. O nosso negócio mesmo é fazer a DRE, né? E, mais especialmente, a encontrar a margem de contribuição ou o lucro bruto. Evidentemente, depois que eu chego no lucro bruto, o resto fica muito fácil. E aí eu tenho aqui as despesas fixas, que vieram através de outro tipo de contabilização, né? Mas eu vou fazer o quê? Eu vou ter lá o lucro bruto, menos as despesas administrativas, comerciais, as despesas financeiras líquidas, das receitas, tenho esse valor aqui de lucro antes do imposto de renda. Aí eu tenho essa informação, o lucro de imposto de renda é 34%. Então, tá bom. Então, 7.164 vezes 34%, isso aí a gente que apura, né? 2.465. O lucro do exercício foi quanto? 7.000 menos o imposto de renda, 4.678. E aí... Sai, gol! Opa. Só para encerrar, também não é um assunto para a nossa aula, mas a demonstração de resultado do exercício depois de 2008 não termina aqui, não. Demonstração de resultado do exercício desculpa, não é assim que a gente vai falar. A demonstração do resultado do exercício termina aqui, com essa linha, lucro do exercício. Mas a demonstração de resultados da empresa, ela não termina aqui no lucro do exercício, porque existem, depois de 2008, depois da convergência às normas internacionais, uma outra demonstração contábil que começa com o lucro do exercício, que chama demonstração dos resultados abrangentes. Vocês já tiveram essa informação em alguma disciplina? Se não tiveram, vocês está cedo ainda, mas vocês vão ter. A demonstração dos resultados da empresa, elas não terminam com o resultado do exercício. Lucro do exercício, porque deu lucro. Se fosse prejuízo, era prejuízo. Prejuízo do exercício, lucro do exercício é o resultado do exercício. As demonstrações de resultado da empresa, elas terminam, elas são completas quando elas apresentam a demonstração dos resultados abrangentes. Receitas e despesas abrangentes, essa empresa tiver, vai contabilizar aqui depois do resultado do exercício. No caso, essa empresa não teve, então o resultado abrangente vai ser o valor do resultado do exercício menos as receitas e despesas abrangentes. No caso, não teve, tá certo? Então, vai ser igual, tá? Então, essas receitas e despesas abrangentes, são relacionadas à avaliação de investimentos, avaliação de participações societárias, é um assunto lá para a contabilidade avançada, contabilidade intermediária, estrutura das demonstrações contábeis também vai ter que apresentar para você demonstração de resultado, deve apresentar, mas é um assunto mais voltado aqui. O que aparece aqui para a contabilidade avançada? Mas na estrutura de demonstrações contábeis, você deverá estar conhecendo que a demonstração de resultado da empresa não se resume ao resultado do exercício, nem lucro nem prejuízo. Depois você tem que ter essa outra demonstração, que pode ser na sequência aqui. Lucro do exercício, despesas abrangentes, receitas abrangentes, resultado abrangente do exercício. Está aqui. Isso aqui praticamente é uma demonstração separada. Você pegaria isso aqui, tá certo? E copiaria para essa demonstração de resultado abrangente. Tá? Não apareceu porque eu não copiei os históricos, né? E aí, para terminar, a gente pode apresentar na própria demonstração de resultados abrangentes quanto é que a gente vai distribuir.
né? Que é 4.278 vezes 10%, vai lá para o sócio, né? A gente já mostrou a contabilização disso aqui, mas é só uma demonstração. E a gente já falou também que o resto do lucro a gente pode colocar em reservas lá no patrimônio líquido, e é 90%, que vai ser o total aqui do resultado do exercício, distribuído. Uma parte vai para o sócio, e isso aqui é só demonstrativo, a destinação dos lucros é só uma demonstração que é útil para o usuário, que a gente coloca aqui, ó, o resultado do exercício foi esse, tá bom? A gente vai colocar tanto para distribuir e tanto para reserva. Lá na demonstração de mutações do patrimônio líquido também tem essa informação, de forma que, se não quiser colocar, não é obrigado. O que é obrigado é que eu tenha essa demonstração do resultado abrangente. Beleza? Então, that's all. That's all.